Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu gostaria de dar novamente as boas-vindas ao canal Aprender Português e Espanhol, que desde provavelmente dezembro eu não gravava aulas, estive em férias e só agora retomei a minha rotina na escola e tudo mais. E nessa aula, que de fato vai ser a primeira, eu vou dar uma aula que mescla tanto um pouco de vocabulário quanto um pouco de cultura, já que em geral eu observo que os cursos de espanhol por aí afora te dão muito vocabulário e gramática e esquecem de pontuar algumas coisas interessantes sobre a cultura e curiosidades sobre os países que de fato falam espanhol. Então hoje a gente vai mesclar um pouco de as nacionalidades, de onde vem uma pessoa, e associado a isso um pouco de cultura geral. Então, inicialmente eu vou falar sobre as nacionalidades das pessoas que vêm dos países onde se fala espanhol, e são exatamente 21. E, além disso, não exatamente para todos eles, mas de boa parte deles, eu vou falar uma curiosidade, ou um tipo de comida, ou um cantor, ou um escritor, alguma personalidade para que vocês busquem e possam conhecer um pouco mais e aprender espanhol com outras fontes. Então vamos começar aqui com a Guatemala. Na realidade ela está fora da ordem, porque eu acabei esquecendo, só que depois eu lembrei que eu não poderia deixá-la de fora. E aproveito para mandar um abraço para o meu amigo da Guatemala, Elder Cisneros, um abraço. E a respeito da Guatemala, a curiosidade é que, se vocês observarem, eu vou colocar a bandeira por aqui em algum local, ela tem duas faixas azuis separadas por uma branca, e no interior, no meio da bandeira, tem um pássaro. E esse pássaro se chama Quetzal. E o Quetzal, além de ser a moeda da Guatemala, que em geral foge um pouco à regra de que os países que falam língua espanhola têm como moeda o peso, eles têm como moeda o Quetzal, que é esse símbolo, e é uma ave curiosa porque ela não vive em cativeiro. Então, para eles, é um símbolo de liberdade e representa justamente isso, a liberdade deles, da Espanha. E, além disso, as duas faixas azuis da bandeira, intercalada por uma faixa branca, representam o Oceano Pacífico e Atlântico, separadas justamente por essa faixa branca de paz e de liberdade. Então, tem toda uma história bem bonita e que representa tanto a bandeira quanto a moeda deles. E uma pessoa que vem da Guatemala, em espanhol se diz guatemalteco. O segundo, nós temos a Argentina, que existe uma infinidade de coisas que eu poderia dizer a vocês, mas por hoje, vamos falar só de Fito Páez. Fito Páez é um cantor, escritor, compositor, cineasta e uma série de outras atividades ele faz. E ele é um dos grandes expoentes do rock argentino, então caso alguém goste de rock e de espanhol também, então associe as duas coisas, busca lá um pouquinho sobre Fito Páez. Além disso, a pessoa que vem de Argentina é chamada argentino ou argentina. Aqui embaixo temos Bolívia, e uma coisa interessante que eu coloquei aqui sobre a Bolívia é sobre Soroche. A Bolívia está numa altitude muito alta, então, em geral, as pessoas que vivem lá, ou principalmente as que visitam, pelo fato de não ter costume, acabam sofrendo disto. Soroche seria o conjunto de reações fisiológicas que o teu corpo tem quando está em um local muito alto. E eles chamam de mal de las alturas, mal de altura, e em geral, para curá-la, ou para diminuir esses sintomas, eles mascam a folha da coca, que é a planta da qual se origina a cocaína, só que, no caso, a quantidade de substância é muito mais baixa, e a pessoa, em geral, utiliza a coca, masca a coca, tanto para altura, quanto para frio, e assim por diante. Uma pessoa que vem de Bolívia é chamada boliviano ou boliviana. Não lembrem, tá? O som aqui do V parecido com B. Aqui nós temos Colômbia e colombiano ou colombiana. Lembrem também do som do A aberta. Você não vai falar colombian, não. Vai falar colombiano, colombiana. E uma curiosidade sobre a Colômbia é o fato de ser um grande produtor de café. E, curiosamente, apesar de nós, brasileiros, ou melhor, o nosso país, o Brasil, ser o maior produtor de café dos últimos 100 anos, a Colômbia é mais conhecida pela qualidade do seu café. E só perde para Brasil e Vietnã. Em geral, ela ficava em segundo, acabou caindo para terceiro, mas ainda é uma das peças importantes da compra e venda de café no mundo. Além disso, nós temos a Chile, e a nacionalidade é chileno ou chilena.
E em relação ao Chile, uma curiosidade, para quem gosta de comer e gosta de espanhol, pode associar as duas coisas e buscar uma receita chamada de pastel de choclo. Choclo seria a variante para o que no espanhol da Espanha se diz como maíz, na realidade em quase toda a América, e seria um bolo de milho. E esse bolo de milho é um bolo agridoce, que vai levar passa, ele vai levar frango, ele vai levar uma série de outros ingredientes. Para quem gosta de comer bem, prove. Eu já fiz várias vezes. Outro país, nós temos Costa Rica, y la persona que viene de Costa Rica es llamada de costarriqueño o costarricense. Bueno, además tenemos Cuba, e aqui de novo na nacionalidade nós temos o A bem aberto, então você diz cubano, cubano. E a curiosidade de Cuba que eu trouxe foi o fato de que, por uma questão política e de embargo dos Estados Unidos, não se toma Coca-Cola em Cuba. E além disso, Cuba também tem como moeda o peso, só que tem uma coisa curiosa. Aqui vai ser literalmente, como a gente fala no Brasil, 2 pesos, 2 medidas. Na realidade, eles também têm 2 pesos. Tá? Um peso conversível e o peso normal, digamos assim. Temos Equador, e observem que Equador não se escreve com que, com la Q, não se escreve com la Q, sino com la C. Así como el gentilicio que se dice ecuatoriano o ecuatoriana. Bueno, El Salvador, salvadoreño o salvadoreña. Espanha, espanhol ou espanhola. E também, da mesma forma que a Argentina e todos os outros países, a Espanha tem uma grande quantidade de coisas curiosas que eu poderia contar para vocês. Mas o aspecto cultural da Espanha que eu vou contar agora, hoje, seria o fato da expressão ir de tapas. O espanhol tem uma série de expressões interessantes que quando você usa como ir de e alguma coisa, você indica que tipo de atividade você vai estar fazendo. Então, por exemplo, se diz ir de compras, significa sair para comprar. Ou você diz ir de mujeres, é sair para, já imaginam o quê? Ou ir de tapas. Se você acha que tá dando tapa no povo, não é. Na realidade, las tapas são conhecidas no mundo inteiro e é uma marca registrada da Espanha, que é o fato de que você, ao ir em um bar, em um restaurante, quando pede uma bebida alcoólica ou não alcoólica, em geral eles te servem pratos com pequenos petiscos, com torrada, com presunto, com pequenas salsichas, e isso daí já foi gourmetizado e já virou um princípio de comida miniaturizada, e é uma característica típica da Espanha. Okay? Então, ir de tapas é muito bueno. Guinea Equatorial y el gentilicio guineano o guineana. Bueno, acá tenemos a Honduras, hondureño, México, mexicano, y el ejemplo que eu trouxe foi de Gael García Bernal, que é um actor muito famoso, que fez o filme do diretor brasileiro Diários de Motocicleta, e ele fazia o papel de Che Guevara. Então, se vocês gostam de história, cinema, então busquem por Gael García ou assistam um filme Diário de Motocicleta, Diários de Motocicleta. Temos Nicarágua, nicaragüense, Panamá, de novo aqui o aberto, panameño, com la ñ, ou panameña. Paraguai, paraguaio, observem que temos la Y ou la Y, aqui ao invés do nosso I. Peru, peruano ou peruana, aberto. Puerto Rico, puertorriqueño, puertorriqueña. Sim, a curiosidade sobre o Paraguai, eu acabei esquecendo. O Paraguai tem 2 idiomas oficiais, então praticamente todo o país, quase todo o país é bilíngue, e eles falam o Guarani e falam o espanhol. E o Guarani não só é obrigatório ensino nas escolas, como também é a moeda lá do Paraguai, é o Guarani. E do Peru, eu acabei não falando, está relacionado com a culinária. O Peru foi considerado e é considerado até hoje como uma das nações com uma das melhores culinárias do mundo. E, em geral, o carro-chefe que leva a culinária do peruano é o ceviche, que é um tipo de comida baseado em peixes de carne clara, que são servidos crus, marinados em limão ou lima, e podem ter uma série de acompanhamentos ou misturas, como polvo, camarão e uma série de outros frutos do mar. Então, se vocês gostam de comer fruto do mar, gostam de espanhol, procurem uma receita de ceviche e está rico.
Aquí tenemos República Dominicana y la persona que viene ahí es dominicano o dominicana. Tenemos Uruguay, uruguayo o uruguaya. E observem a mesma semelhança com Paraguai, la ye, ou não, yo. Uruguaio, paraguaio. E do Uruguai, eu recomendo a vocês Eduardo Galeano, escritor, jornalista e uma série de outros atributos maravilhosos. Gosto muito do que ele escreve e recomendo um livro chamado Los Hijos de los Días. É um livro que tem 366 histórias, isso coincide justamente com os dias do ano. Para cada dia do ano, ele escolheu uma história de um herói anônimo pelo mundo e conta e dá uma lição interessante em cada dia do mundo. Muito bom, vocês podem encontrá-lo no YouTube, ele declamando poemas e dando entrevistas, ele é fabuloso. Y el último tenemos Venezuela, y la persona que viene de Venezuela no es venezuelano, como a gente fala, es venezolano, es venezolano o venezolana. Bueno, ahora un repaso general acerca de los países y sus gentilicios. Guatemala, guatemalteco, Argentina, argentino, Bolivia, boliviano, Colombia, colombiano, Chile, chileno, Costa Rica, costarriqueño o costarricense, Cuba, cubano, Ecuador, ecuatoriano, El Salvador, salvadoreño, España, español, Guinea Ecuatorial, guineano, Honduras, hondureño, México, mexicano, Nicaragua, nicaragüense, Panamá, panameño, Paraguay, paraguayo, Perú, peruano, Puerto Rico, puertorriqueño, República Dominicana, dominicano, Uruguai, uruguaio, Venezuela, venezolano. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido alguma coisa, ou várias coisas. E se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, curtam, compartilhem, façam os amigos, colegas conhecerem o canal. Ok? A gente se vê, um abraço e vamos aprender espanhol juntos. Tchau, tchau!